Ao ver Gouki Shibukawa pela primeira vez, Miyamoto Musashi proferiu as seguintes palavras: "Já faz muito tempo desde que eu vi uma forma tão esplêndida." Ou seja, galera, ao ver o velho mestre de 1,55 m e 47 kg, isso despertou o interesse no espadachim lendário. Um interesse que o jovem campeão de Kenpo japonês sequer chegou perto de despertar. E o vídeo de hoje começa com o próprio Miyamoto Musashi pensando enquanto olhava para Shibukawa. Interessante. Há muito não me deparo com algo assim. Raro. Seu centro de gravidade é realmente absoluto. O comissário Tsumi pontuava em voz alta. Shibukawa Sensei, aquela pessoa ali é Miyamoto Musashi. Shibukawa olhava, ficava encarando surpreso e o espadachim lendário o aguardava. Já o Tsumi pensava: o que vai acontecer aqui? Ambos são monstros, então o que vai acontecer? Shibukawa abria um sorriso e respondia: sim, claro. Musashi, né? Sim. O famoso Miyamoto Musashi, sim. O Tsumi percebia aquele clima estranho e dizia: sim, me permita apresentar vocês dois. Um homem cuja própria existência é uma questão. Um homem cujo legado ultrapassa as páginas da história japonesa. Um guerreiro incomparável que gravou seu nome nos livros da história da humanidade. Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi aguardava e o Tsumi continuava dizendo: e deste lado, o mestre atual entre os mestres, com uma carreira incomparável, Gouki Shibukawa Sensei. Bem, a questão agora é: qual de vocês dois é o mais forte? Os policiais ali presentes se assustavam com aquela pergunta. Já Shibukawa amenizava prontamente: Não é assim que as coisas funcionam, meu caro Tsumi. Olha só as coisas que você está dizendo. Ai. Não deixe esse tipo de coisa escapar da sua boca, meu caro. Isso não é algo que você deve dizer quando a pessoa a quem está se dirigindo é ninguém menos que Miyamoto Musashi. Para aqueles entre nós que vivem a vida de artistas marciais, ele é o que você poderia chamar de um verdadeiro deus da luta. Quem é o mais forte de nós dois? Que pergunta absurda! Eu só gostaria de ter a honra de conhecê-lo pessoalmente. Então, o que me diz, Sr. Miyamoto? Você me daria a honra de apertar minha mão? Musashi questionava. Um aperto de mão? O Tsumi explicava. Essa é uma saudação do estilo ocidental, Sr. Miyamoto. Musashi olhava para a mão do velho mestre, esticava sua mão e apertava. O tempo ia passando e o Tsumi achava estranho, até que ele dizia: acho que já está bom, não? Musashi questionava. Nossas mãos devem ficar assim? O Tsumi respondia assim, olhava para Shibukawa achando bem estranho e o policial ali presente dizia: espera, ele deve estar usando alguma técnica, né? Musashi nessa hora dizia: curioso, não importa o quanto eu tente, não consigo tirar minha mão desse aperto. Tokugawa respondia: isso é porque eu te peguei, meu caro Miyamoto. De repente, Musashi sentia uma pressão cavalar. Ele firmava seus pés e pensava: o que é esse peso? Todos os policiais ali presentes percebiam que se tratava do Aiki. Já Musashi se encontrava no chão e Shibukawa dizia com um sorriso gentil: Senhor Miyamoto, você entende o que significa ter um amigo? Shibukawa guardava seus óculos, carregava seu punho e exclamava: Hetsu Kaiô era um amigo meu. Miyamoto era acertado no rosto, sangue escorria do seu nariz e Gouki Shibukawa soltava as mãos, limpava elas e dizia: ufa, resolvido. O Tsumi se surpreendia, não sabia o que falar e fazer, e o policial ao fundo pensava: eu deveria me considerar um sortudo? Um sortudo, pois pude ver o Aiki sendo usado em combate real? Eu sempre achei que fosse uma lenda, um mito difícil de ser usado em combates reais. Prontamente, Miyamoto Musashi se erguia, encarava friamente, já Shibukawa desmanchava sua cara fechada e dizia: ai, tenho a sensação de que eu devo me desculpar. Trazer essa ideia de vingança por um amigo para o mundo da luta não soa muito bem. É ridículo dizer que se trata de vingança, e tenho certeza de que o próprio Hetsu Kaiô não gostaria que eu fizesse algo assim. Esse mundo não é um lugar onde você pode trazer seus sentimentos pessoais para ele. E embora eu ache você repugnante,
Não desonrarei o nome de Miyamoto Musashi lutando por vingança. Musashi não dizia nada. Suas palavras não mereciam ser entoadas e Shibukawa continuava dizendo: é realmente muito simples a minha atitude. Diria que foi apenas uma distração, um erro de percurso da minha parte. Nessa hora, o espadachim lendário finalmente quebrava seu silêncio dizendo: fico satisfeito em ouvir tal resposta. Dito isso, foi de fato uma técnica magnífica. No instante em que tomaste minha mão, não houve abertura, não houve fuga. Embora os punhos sejam em essência iguais, comandaste toda a força a partir de um único lado. Usaste meu próprio corpo como via, e naquele momento senti-me oprimido, como se um grande peso recaísse sobre mim, como se uma rocha imensa me esmagasse contra o solo. Jamais havia testemunhado algo assim. Uma arte digna de nota. O policial pensava ao fundo: isso é verdade? Durante a era da Guerra Civil, o Aiki ainda não tinha sido inventado. A única vez que tiveram que criar uma estratégia vencedora usando as próprias mãos era quando se perdia as armas num campo de batalha, cheio de espadas e lanças. Musashi exclamava: é uma técnica de submissão isso que você usa. Shibukawa respondia: mas para você, tudo isso é algo do futuro, Sr. Miyamoto. Neste país existe uma coisa chamada Ordenança Aito. É o que separava as pessoas de suas espadas. E como resultado, as pessoas começaram a se concentrar em maneiras de vencer uma luta sem armas. Foi assim que nasceu o Jiu-Jitsu, por exemplo. Musashi questionava: Jiu-Jitsu? Shibukawa comentava: o ano era 1859. Um gênio solitário apareceu. Esse homem era Takeda Soukaku. Ele tinha 15 anos, foi em Inawashiro, onde era conhecido por arrancar lutas ao acaso nas ruas. Às vezes ele até matava seus inimigos, e havia mais do que algumas vítimas. Histórias heróicas eram contadas enquanto ele derrotava oponente após oponente. O gênio conhecido como Soukaku, mas isso não é tudo em sua história. Musashi pontuava: é uma história longa. Shibukawa erguia a mão pedindo para ele esperar e continuava: ele tinha cerca de 1,50 m de altura, mas apesar de ter todas as desvantagens de ser baixo e pequeno, ele foi capaz de superar todas elas, usando suas habilidades. Quando um oponente o atacou com toda a sua força, algo novo apareceu. Naquele momento de impotência, surgiu a técnica secreta que poderia reverter a força. Foi nesse momento em que o Aiki nasceu. Miyamoto dizia o nome Aiki, e Shibukawa continuava dizendo: houve várias pessoas com talentos semelhantes nascidos após Takeda Soukaku, o que nos traz até os dias atuais. Só que nessa era, mais uma vez, outro gênio ridiculamente forte apareceu. Esse no caso seria eu, Gouki Shibukawa. Surpreso, o policial pensava: o que? Ele contou toda essa história pra falar de si mesmo? O Tsumi concluía: e começar? Miyamoto Musashi sorria e questionava: mestre Shibukawa, o que você vê? Shibukawa, a priori, galera, via um campo repleto de lava, mas ele sorria e respondia mentindo: desde essa manhã, estou em um campo repleto de flores. Porém, galera, por mais que Shibukawa tivesse respondido aquilo, ele sentia-se na lava. Já Miyamoto Musashi, de fato, se sentia num campo de flores, e ele respondia: oh, eu também. A cena cortava para Kakukayo, que questionava: a mais forte arte marcial de autodefesa? Você estaria insinuando que existe uma arte marcial de autodefesa que supera as minhas artes marciais chinesas? Embora haja certas coisas que valham a pena mencionar, mesmo depois de chegar aos 150 anos, é bem difícil abandonar o preconceito social. Quando acreditamos em algumas coisas, acreditamos, não há o que fazer. Mas é verdade, existe sim um sucessor. Sem nem suar, um rapaz mostrou que só pode ser descrito como uma arte marcial genial. Kakukayo servia seu chá, pegava a bebida, tomava um gole e continuava dizendo:
Certamente esse rapaz estava indo bem, mas seu estilo estava longe de ser completo. Quando você domina completamente a arte da autodefesa, as habilidades que você possui se tornam inúteis. A única maneira de utilizá-las totalmente é abordando situações perigosas. E é nessa hora, nesse exato momento, que a arte marcial mais forte de autodefesa vai aparecer na sua consciência. Nesse momento, seu caminho será bloqueado por chamas vermelhas, ferozes, ou quem sabe, uma corrente furiosa, ou uma montanha de sabres. Essas coisas aparecem para impedir o seu caminho, ao ponto de nem sequer chegar perto do desafio. Ah, o que é isso aqui no meu pescoço? Isso é um rosário, eu ganhei isso de um aluno querido. Nessa hora, Gouki Shibukawa assumia como narrador. Foi o começo de um dia tranquilo. Era o mesmo de sempre em uma área residencial. Mas para mim, havia algo peculiar para falar. A estrada à frente estava cheio de lava fumegante. Em um dia perigoso é sempre assim. A única coisa que minha mente tentou dizer foi: não vá. Mas eu andei na direção da lava. Havia um problema, estava certo disso. Bem, vocês sabem, eu tenho esse hábito em comum. Eu meio que gosto do perigo. Voltávamos para a realidade. O caminho de lava à frente era Miyamoto Musashi, Shibukawa dizia olhando para trás. Meu caro Utsumi, o que você está vendo agora é apenas o começo da nossa partida. Só que nessa hora, galera, o velho mestre era cortado no pescoço e mão. Ele olhava para Musashi e o espadachim sorria. O mestre confirmava seu punho e pescoço, em seguida dizia: Uau! Imaginei que algo grande estava chegando. Os agentes da lei presentes não entendiam absolutamente nada, e Shibukawa dizia: Suponho que socos e ataques surpresa sejam seu forte. É muito raro ver um jogo tão sujo. Ninguém daqui percebeu. Mas para um homem que veio da era da luta com espadas, talvez seja assim mesmo que você luta, Miyamoto Musashi. Nessa hora, galera, Miyamoto Musashi exalava uma aura sinistra. Shibukawa gelava e via um vulcão entrando em erupção à sua frente. O velho mestre pensava: Santo Deus, o que é isso? Musashi posicionava suas mãos como espadas invisíveis, e Gouki Shibukawa pensava: sim, é natural que esse sacana as tenha em mãos. Uma espada longa e uma espada curta, agarradas com firmeza. Mas é assim que deve ser, porque ele é um verdadeiro samurai. Shibukawa encurtava, mas nessa hora, galera, Miyamoto Musashi estava na sua frente e o velho mestre estava cortado. Em câmera lenta, podíamos ver o que tinha acontecido. Quando Gouki Shibukawa ergueu o pé e avançou, Musashi tirou toda a distância num só movimento de avanço e corte. O mestre sentia seu corpo se rasgar. Sangue jorrava, mas aquilo era apenas em sua mente. Ele gritava com dor, e todos olhavam confusos. Já Musashi aguardava e Shibukawa dizia: Você me pegou. Musashi olhava confuso, achava desmedida aquele comentário e ação. Já o mestre caía de joelhos, tossia bastante e desmaiava. Musashi aguardava. O policial se aproximava, mas Shibukawa abria os olhos com tudo e dizia quebrando seu showzinho: Sim, de fato um verdadeiro homem da espada. Musashi aguardava e Shibukawa se aproximava dizendo: Eu diria que você me cortou antes de eu ver você sacar, mas isso seria me dar muito crédito. Quando eu te vi já era tarde demais, na verdade. Já estava sobre mim, antes mesmo que eu pudesse pôr os pés no chão. Não pude sequer tocar em você. Parece que o velho Aiki falhou comigo. Eu admito a derrota. Shibukawa esticava a mão e os agentes da lei percebiam que podia ser uma armadilha, mas Miyamoto Musashi esticava a mão de volta e cumprimentava. Todos aguardavam pelo pior, mas Shibukawa sorria e dizia suando frio: Sim, de fato, não esperaria nada menos de um mestre espadachim. Antes que Shibukawa pudesse usar o Aiki, ele já estava sendo fatiado em incontáveis pedaços pelas espadas imaginárias de Miyamoto Musashi.
esse que sorria diante da sua vitória. E dessa forma, galera, o vídeo chega ao fim. Se vocês curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.